assunto, o conflito Hamas e Israel, essa parte introdutória de hoje, nós estaremos abordando a atual guerra do Hamas contra Israel através dos seguintes aspectos: bíblico, histórico, contemporâneo da atualidade, momento atual do conflito, e o aspecto profético também. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que a gente pudesse ler Romanos capítulo 15, verso 4 a 6. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto ele é muito pertinente, porque ele trata de questões que diz respeito ao texto que já existia na época do apóstolo Paulo, que é justamente as Sagradas Escrituras, a Bíblia hebraica, se tratando aí do Antigo Testamento. Então, nós temos aqui uma orientação, um alerta, falando da importância de tudo aquilo que dantes foi escrito. E o que dantes foi escrito serve para alguns propósitos, como por exemplo, para nosso ensino, para promover paciência ou sabedoria nesse tempo de espera e paciência, e consolar e também trazer esperança, com um propósito de nos levar a concordar com uma só boca, de tal forma que o nosso acordo ou concordância nos leve a glorificar a Deus. E isso é muito importante justamente nesse momento de confusão, e que talvez por um aspecto sentimental ou daquilo que você vê e ouve de forma distorcida na mídia, você possa ser levado a se inclinar e se ver em um determinado momento lutando contra Deus e a sua própria palavra. Também a Bíblia diz que nós não podemos nada contra a verdade a não ser pela verdade, e que o nosso dizer deve ser sim para o sim e não para o não, e o que passa disso é de procedência maligna. Claro que nós devemos buscar o discernimento, examinando tudo que dantes foi escrito, para chegar nessas conclusões, numa conclusão mais acertada sobre as coisas, das quais nós somos inquiridos a responder, e isso não de forma alguma é o que nós devemos responder, o que nós achamos, mas sim o que pensamos sobre o que a Bíblia diz acerca dos fatos que estão expostos, para que todos nós possamos ter as conclusões mais coerentes e verdadeiras possíveis daquilo que está diante de nós. Por isso é que nós vamos abordar esse conflito atual nessas bases. Primeiro, eu quero destacar o aspecto bíblico e histórico que remonta aí à conquista da terra prometida pelos israelitas. Lembrando que essa conquista sempre envolveu guerra, batalha, confronto e morte. Deus nunca escondeu dos israelitas que eles iriam tombar no campo de batalha, que seriam feridos em confronto, e nem que os inimigos deveriam ser então expulsos e exterminados da terra. Isso por causa da iniquidade, da maldade daqueles povos que habitavam a terra que o Senhor prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. E assim nós vemos lá em Josué, abra comigo agora o livro de Josué, capítulo 6, nós vamos ler os versos de 1 a 3. Josué, capítulo 6, versos de 1 a 3. E dessa maneira a gente aprofunda esse aspecto bíblico e histórico em relação à história do povo hebreu, do povo israelita, em relação à terra prometida a eles. Josué, capítulo 6, versos de 1 a 3, diz o seguinte sobre esse tempo da conquista. Acompanhe comigo. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel,
ninguém saía nem entrava. Essa foi a grande conquista, a primeira grande conquista de uma cidade-estado na terra prometida que fora conquistada por Israel. Verso 2: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Nós, se continuássemos lendo, nós iríamos ver a estratégia de Deus para vencer essa batalha, ou fazer cair as muralhas de Jericó, e assim ter um confronto direto com os soldados e a população. E o verso 21 mostra para a gente a ordenança divina. E tudo quanto havia na cidade destruíram, totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Então percebam que há uma destruição total aqui. Primeira razão, porque a iniquidade deles já havia subido até o céu, e que Deus então iria trazer juízo através da nação de Israel sobre aquelas nações. Em segundo lugar, para que não houvesse tentativa de vingança dos sobreviventes. Então, aí nós temos uma cidade sendo completamente exterminada. Claro que eu não estou usando esse texto para justificar a atual guerra e, consequentemente, as mortes. Apenas estou lendo o relato bíblico para mostrar a história da conquista de Canaã. Não foi diferente nas nações que se tornaram independentes ao longo dos séculos. Elas tiveram que lutar e batalhar pela sua independência e pela sua própria terra. Israel estava terminantemente proibido de conquistar os territórios de seus familiares. Isso é muito interessante. Deus diz que sobre Moabe eles não deveriam avançar, sobre Amon, que é o irmão de Moabe, não deveriam conquistar a terra e destruir os seus moradores, porque eles faziam parte da família de Abraão. Edom também não deveria ser conquistado, pois Edom era Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, os quais, por ocasião da saída de Israel do Egito, não deixaram o exército de Israel, ou seja, a população de Israel, passar pelo seu território, mesmo que Israel se comprometer a não atacar ninguém, e aquilo que fora consumido pelo rebanho, passando a água dos poços e assim também a vegetação, Israel pagaria, mesmo com essa promessa de paz e de não agressão e também nenhuma tentativa de dominar a terra de Edom. Mesmo com todas essas promessas, Edom não permitiu que Israel passasse em seu território. Israel não conseguiu expulsar todos os moradores de Canaã. Ainda em Josué, vamos lá para o capítulo 13, verso 13, nós encontramos o seguinte: Josué, capítulo 13, verso 13. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesure e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então percebam que Israel, por não acreditar, por não confiar, por não obedecer integralmente à vontade, à palavra de Deus, eles não conseguiram desalojar alguns dos povos que haviam em Canaã. Porém, muitos desses povos foram subjugados por Israel. Eles tinham que pagar imposto para viver lá. E assim, nós temos aí o relato talvez mais impressionante de um engano que Josué sofreu com os gibeonitas, que deram um golpe no grande general, que no afã das suas conquistas não se apercebeu que deveria sempre, antes de tomar decisões importantes, consultar ao Senhor, acreditando que os gibeonitas eram de longe e que já estavam admirados pelo poderio militar de Israel e pelas conquistas sobre a terra de Canaã, vieram buscar uma aliança, um acordo de paz. Josué se precipitou e fez aliança com eles, e logo descobriu que eles estavam ali, eram moradores da terra
Mas Israel, então, em juramento, havia feito aliança de proteção. Ele estava agora debaixo da proteção de Israel, e quando foram atacados por outros povos lá de Canaã, Israel veio em socorro deles e deu a eles assim a vitória, porém com a condição de que eles agora seriam cortadores de lenhas e carregadores de água, ou seja, teriam o direito de viver entre os israelitas, mas em certas condições, como subalternos, né, como vassalos do novo suzerano na região, tá bom? Então essa ideia ela é muito importante, porque mostra aqui, nesse aspecto bíblico histórico, que Israel sempre teve uma vizinhança conturbada, problemática e agressiva, ao ponto de se movimentar de forma bélica contra Israel. Em resumo de tudo isso, falando dos vizinhos mais próximos, um pouco mais distantes, e também, é claro, dos povos remanescentes, por exemplo, Jerusalém dos jebuseus só vai ser conquistada durante o reino de Davi. Tá certo? Até então vivia uma certa autonomia, apenas pagando tributo ao novo suzerano. Pois bem, o Salmo 83 nos traz esse resumo, e ele é tanto referente ao momento de Israel, no período que foi escrito, quanto anterior e posterior. Ele é um salmo profético, no caso. E isso é muito importante, porque ele tem validade, inclusive, para os dias de hoje. E nós percebemos isso justamente pelo teor dele. Abra comigo, então, no Salmo de número 83, e nós vamos ler aqui esse salmo e entender profeticamente, dentro da revelação bíblica, qual foi e qual será a relação de Israel em referente aos seus próprios vizinhos. Acompanhe comigo então o texto que diz: ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça, tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: vinde e desarreguemo-nos, para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Primeiro, que o salmista não está levando em consideração a vida santa ou perfeita, imaculada do povo. Ele está dizendo que a Deus pertence esse povo, e que toda afronta contra esse povo vai diretamente contra o próprio Deus. Porque Israel é muito cônscio de que os seus pecados levam a consequência de serem vencidos pelos seus inimigos, de serem derrotados, como Josué foi derrotado por Ai, uma cidadezinha insignificante, comparada com Jericó, que havia sido habilmente conquistada. Israel cai diante daquela cidade, e quando Josué investiga o caso, ele descobriu que a derrota estava ligada com o pecado de Acã, um israelita que havia cobiçado e roubado uma capa, né, um éfode de ouro e outras coisas mais valiosas, que Deus havia dito que deveria ser totalmente destruído. Então Israel é cônscio disso. Portanto, Israel sabe que a vitória vem do Senhor quando há arrependimento por parte do povo de Deus, e assim eles podem se voltar ao Senhor. Isso é muito importante, porque nós estamos vendo nesses dias de conflito uma grande expectativa entre os israelitas e temor, e que está provocando neles uma reflexão sobre a própria vida, como eles têm lidado como cidadãos na terra prometida em relação a Deus e ao próximo. E aí há um grande mover do Espírito Santo de Deus agindo na mente e nos corações desses que estão agora em combate, e de seus familiares que podem perdê-los. E aí há um voltar
para Deus, entre o povo de Israel hoje, como fora no passado. Mas vamos ler aqui os versos 5 em diante, e nós vamos ver os inimigos. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti, as tendas de Edom, atual Jordânia hoje, né? E dos ismaelitas, e aí nós temos todos os povos árabes, de Moabe e dos agarenos, e aí nós temos os seus próprios parentes guerreando contra eles, e temos os egípcios, da onde vêm esses agarenos, de Gebal e de Amon e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Nós temos aí Tiro, uma referência ao Líbano, e você também tem aí Amaleque, que são os habitantes do deserto ao sul de Israel, e você tem a Filístia, que é justamente a região da faixa de Gaza na atualidade. Também a Síria, e aí nós temos na atualidade a Síria e Iraque. Se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló, Moabe e Amon. Verso 9: faze-lhes como aos midianitas, como a Sísera, como a Jabina, ribeira de Quizon, reis e povos que Deus deu a vitória para os israelitas, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faz-os como um tufão, como a aresta diante do vento, como fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Provocando assim, então, um reconhecimento no Deus de Israel. E isso é algo, irmãos, muito especial. Por isso eu quero ler ainda o outro verso, e o verso seguinte para concluir, e falar sobre esse assunto. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Isso é muito importante, porque aqui nós não temos uma guerra apenas de um povo contra outro. Nós temos aqui a guerra de uma divindade contra a outra. Nós temos aqui de um lado o Deus Alá contra o Deus de Israel. E isso é muito importante, fica claro nesses versículos que acabamos de ler, porque quando Deus vence, né, qualquer outra divindade, há um grande avivamento naqueles que foram derrotados na seguinte questão: por que isso aconteceu com a gente? O que fizemos de errado? Será que o nosso Deus não é realmente Deus? E o dos nossos inimigos é o verdadeiro? E isso é muito singular, porque apesar de muitas informações que a gente tem acompanhado na mídia, duas eu quero destacar aqui de algo que é milagroso. Primeiro, um soldado israelense estava no território de Gaza, e ele estava com uma granada de mão, e a sua granada foi atingida por uma bala. A bala atingiu a granada e ficou cravada na granada, e a granada não explodiu. Aleluia. Isso é um milagre. Falando com um militar, ele disse: não, isso não é possível. E ela está lá, cravada na granada. Esse milagre foi para Israel ver, mas Israel divulgou para o mundo. O segundo milagre que eu quero dizer é em relação aos ataques que o Hamas tem feito, lançando os foguetes para Israel, em que um dos foguetes foi destruído no ar, sem a utilização do Iron Dome.
E um dos muçulmanos que estavam na gravação sendo filmado naquele momento, disse que o Deus deles destruiu o nosso foguete no ar. E isso foi gravado e está rodando aí a internet. Então percebam que agora o milagre está do outro lado. E o propósito desse milagre é como está escrito aqui, para que eles se confundam e se assombrem e se envergonhem. E no verso anterior, e quem sabe reconheça, que só o teu nome é o nome do Deus verdadeiro. Agora olha só, meus queridos e amados irmãos, esse é o aspecto bíblico, histórico de Israel. Israel sempre teve animosidade com seus vizinhos. Israel sempre sofreu hostilidade. Israel sempre esteve em confronto com seus vizinhos no passado, no período bíblico, e nós não podemos achar que será diferente no momento atual. O segundo aspecto é o aspecto profético, que eu quero destacar nesse nosso encontro. Vejamos, por exemplo, o estabelecimento do moderno Estado de Israel. Lembrando que sempre houve a permanência de judeus em Israel, mesmo debaixo de séculos e séculos de domínio gentil, sempre houveram famílias judias em Israel. Isso está nos registros de todos os dominantes, desde os mais recentes britânicos, depois turcos, otomanos, na época dos cruzados, na época dos mamelucos do Egito, até o período do Império Romano e do Sacro Império Romano. Os judeus sempre estiveram na sua terra, subjugados, é claro, mas sempre estiveram ali. E muitos que vinham como peregrinos se hospedavam na casa desses judeus que habitavam em Israel, seja na região de Jerusalém, porque uma época eles foram proibidos de habitar Jerusalém, então eles ficavam aos arredores de Jerusalém, ou na parte do norte, na Galileia, onde floresceu uma grande e forte comunidade judaica de estudo da Torá, mas sempre houve a permanência de judeus lá em Israel. Então, quando a gente pensa nisso, uma coisa vai chamar a atenção, que é justamente o retorno maciço, massivo, de judeus vindo de todas as partes do mundo para Israel, sobretudo do leste europeu, uma vez que aquela comunidade que havia florescido naquela região estava passando por perseguições, nós sabemos, chamados pogromos. Então acompanhe comigo Ezequiel, capítulo 34, 13. Ezequiel, capítulo 34, verso 13, nós vamos ler aqui o que diz o profeta nesse aspecto profético acerca dos judeus que foram espalhados desde o ano 70 depois de Cristo. Olha só, acompanhe comigo, profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 13. Nós lemos o seguinte: e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra, falando sobre Israel como ovelhas, O verso 11 diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Agora vamos lá para o profeta Isaías, capítulo 43, verso 6. Profeta Isaías, capítulo 43, verso 6, e nós lemos o seguinte: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos, verso 7, a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e eu os formei, e também eu os fiz. E olha que interessante o verso 8: trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos, de todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. Por que toda
esse chamamento, esse buscar de Deus das ovelhas perdidas da casa de Israel, de volta para a terra, para estabelecer um novo estado. Vire aí as páginas e vá para Isaías, agora 66, verso 8, e nós temos um texto profético que fala sobre o nascimento de Israel. Isaías 66, verso 8, que diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Nós sabemos que a gestação é um período de tempo que provoca grandes mudanças e transformações no corpo da mulher grávida. Sabemos que quanto mais se aproxima do nascimento, há dores e contrações, e isso vai se intensificando até o momento em que se dá à luz o infante, e aí promove grande alegria, e aí também há uma grande dosagem de responsabilidade agora de cuidar do bebê que precisa da proteção da mãe, do carinho, do amor, do afeto e também do alimento. Então percebam que isso aconteceu com Israel. Israel surgiu, como está escrito aqui, no dia 14, ressurgiu, melhor dizendo, como está escrito aqui, num dia. Que dia foi esse? Num dia só. Que dia foi esse? 14 de maio de 1948. Mas um período antes, um ano antes, lá na recém-fundada ONU, no escritório de Nova York, a sua sede, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que fez tudo o que era possível e além para que isso acontecesse, liderando ali toda a questão da votação e permitindo que Israel pudesse levantar os votos necessários para que Israel surgisse como nação novamente na história moderna, cumprindo assim a profecia. Porém, quando nós olhamos para o dia da independência de Israel, nós não podemos esquecer que logo após houve guerra, chamada Guerra da Independência, em que 5 nações árabes se unem para atacar o recém-nascido Estado de Israel. E isso, meus queridos, comprova aquilo que está escrito no profeta Daniel. Vamos para lá. Daniel, capítulo 9. Nós lemos os seguintes, versos 24 a 26. Daniel, capítulo 9, versos 24 a 26, que fala sobre o tempo determinado sobre a nação de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos isso aconteceu, e o Messias veio e foi cortado, ou morto, como diz o verso 26, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, porque ele morreu no meu e no seu lugar. E o povo do príncipe, que fala aí do exército do anticristo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Isso aconteceu com o exército romano, que destruiu Jerusalém no ano 70, depois no ano 120, e a dispersão do povo judeu, e dominou a terra que fora prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a parte profética e que está em vigência nos dias atuais. Quando Jesus, no seu discurso sobre o fim dos tempos e a sua volta, ele fala sobre isso, que haveriam guerras e rumores de guerra, uma nação se levantaria contra outra nação, isso até o fim. E ele chama isso de princípio
das dores, porque na sequência nós teremos a guerra de todas as guerras, a batalha do Armagedon. Agora, eu chamo a sua atenção para o aspecto contemporâneo do conflito. Agora, esse momento, essas semanas em que nós temos acompanhado o conflito entre Hamas e Israel lá na Terra Prometida. Primeiro, a questão da cronologia, que é importante destacar. O Hamas foi fundado em 1987. Em 2006, vence no parlamento, maiores cadeiras no parlamento palestino. E a derrota do Fatah, ou da autoridade palestina, leva a um conflito no ano de 2007. O Fatah vence em Gaza a guerra, mas perde a guerra na Cisjordânia. Então há uma divisão. As cadeiras do Hamas na Cisjordânia ficam para os grupos adversários. E a autoridade palestina em Gaza e os grupos adversários do Hamas são expulsos. Se divide então o poder político, militar e econômico dos palestinos. De um lado, dominando sobre a face de Gaza, temos o Hamas. Do outro, dominando sobre a Cisjordânia, nós temos a autoridade palestina. É interessante que no estatuto do Hamas é dito que eles vão dominar e estabelecer um Estado independente palestiniano desde o Rio Jordão até o mar. E isso quer dizer que todo Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza vai ficar na mão deles. E no estatuto está dito o seguinte: Israel existirá e continuará existindo, presta atenção agora, até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. E essas palavras é segundo Marty, chamado Irman Hassan al-Banna. E eles ainda terminam dizendo assim: com a graça de Allah. Então isso está escrito no estatuto deles. Desde 87 eles nunca renunciaram a essa parte, nunca tiraram e nunca apoiaram ou aceitaram o direito de Israel de existir como nação. Só que no ano de 2005, Israel sai de Gaza, porque Israel havia conquistado a faixa de Gaza na Guerra dos 6 Dias, em 67. E em 2005, Israel devolve o domínio de Gaza aos palestinos. Claro que isso aqui é um ano antes do Hamas vencer e 2 anos antes do Hamas dominar militarmente aquela região. Tá certo? Porém, Israel, na expectativa que ia ter aí, por esse ato, de generosidade, entregando o controle e o domínio daquela região para os palestinos, que eles iam poder trazer de volta para a mesa de negociação um acordo de paz, o que os palestinos sentiram e perceberam foi justamente ao contrário, que Israel estava vulnerável e que por isso eles podiam continuar a sua visão de expandir o domínio sobre o território de Israel. Como eu li anteriormente, que vai desde o Rio Jordão, na fronteira com a Jordânia, até o mar Mediterrâneo, norte e sul. Bom, assim que Israel sai de Gaza, começa a acontecer algumas coisas. Isso em 2005, eu estava lá com a minha família e vi isso acontecer com os meus olhos. Aumentou o número de sequestros. Estrangeiros que estavam ali transitando naquela região da faixa de Gaza começaram a ser sequestrados para serem trocados por militantes radicais islâmicos palestinos que tinham investido atentados contra civis israelenses. Também começou a surgir um ataque de foguetes contra a população civil de Israel. Só que esses foguetes atingiam uma faixa limitada
no sul de Israel, onde há vilarejos e algumas cidades, como Sderot, Sderboker, Ashkelon, nem chegava a Ashdod, raramente chegava em Beersheba, que era um pouco mais distante. Porém, esses foguetes começaram a ser lançados sobre Israel a partir de 2005. Nós não podemos esquecer que a população de Gaza é de 1,7 milhões de pessoas. Em 35 quilômetros de extensão e alguns quilômetros de largura. É uma das regiões mais densamente populadas na face da Terra. Ou seja, desde que o Hamas assumiu, o número de favelas em Gaza só aumentou e a carência em todos os sentidos, sobretudo de infraestrutura, também. É claro que, por ainda não ser uma nação, Israel teve um controle sobre a entrada e saída de coisas na faixa de Gaza, que é justamente uma das reivindicações do Hamas, que acabe o embargo sobre Israel. Só que Israel, nesse embargo, tem um propósito: filtrar e controlar aquilo que entra e o que sai. Por quê? Porque a ideia era entrar para o Hamas, para os palestinos em Gaza, armamento que ia servir para justamente um levante armado contra Israel, a fim de que as fronteiras de Gaza pudessem se expandir e se emendar com a Cisjordânia. Olha que interessante. Eles começaram, primeiramente, fazendo túneis ligando o Egito a Gaza. E se comprava o armamento, né, do Irã, Síria e também da Rússia, via Egito. Só que o Egito começou a experimentar no seu próprio território qual é o propósito desses grupos islâmicos radicais, que é tomar o poder. E o Egito, então, por ter sofrido isso, aceitou o acordo de Israel de proibir a entrada de foguetes e armamentos para o Hamas. E esses túneis eu vi, né, através da mídia, eram túneis largos do Egito para a faixa de Gaza, a ponto de poder passar um boi ou um carro. Imagina então a questão de armamento, tá certo? Então, percebam que o Egito proibiu isso, porque esses grupos terroristas estavam atacando com esse armamento a própria nação do Egito. Então foi conveniente também para o Egito proibir. Então, o que nessa experiência levou os terroristas do Hamas a fazer? Túneis clandestinos, e aqui a grande novidade dessa guerra, com o propósito terrorista, túneis que ligavam a faixa de Gaza a território israelense, para que eles pudessem atacar Israel por terra. E eles estavam, segundo as informações, atacar Israel no ano novo de Israel, que será em setembro, outubro desse ano. Então eles iam, através desses túneis, penetrar no Estado de Israel, no território israelense, e atacar os kibbutz, os vilarejos, as cidades e as bases militares de Israel. Então esse era o propósito dos túneis terroristas. Bom, em consequência, nós temos aí, em consequência não, mas é nesse meio tempo em que os túneis estão sendo feitos, nós temos o sequestro e o assassinato dos 3 jovens israelenses, né, por um grupo terrorista que nós não sabemos quem é, porque o Hamas ainda não disse que foram eles, nem negaram, mas isso foi na Cisjordânia. O problema é que o exército israelense, das 200 pessoas que eles capturaram, 12 eram do Hamas. Das pessoas suspeitas envolvidas nesse sequestro. Bom, sabemos que esses jovens foram assassinados. Provocou indignação em Israel. Um palestino, jovem palestino, foi também sequestrado e assassinado por colonos israelenses, em vingança.
atitude de vingança clara, uma revolta e uma indignação da população que se sentiu ameaçada com isso, mas que não tinha o direito de fazer o que fez. Sendo assim, Israel investigou, prendeu várias pessoas, das quais 6 são acusadas de terem participado no assassinato. Das 6 pessoas, 3 confessaram o crime. Os seis estão presos lá na cadeia de Israel. Então o que acontece? O Hamas se utiliza dessa situação e começa a atacar ainda mais foguetes em Israel. Só que entra em ação o chamado de Iron Dome, a cúpula de ferro, que é um projeto que custou $1 bilhão, e cada míssil que o Iron Dome lança para derrubar um foguete do Hamas custa $50 mil. Então percebam que Israel está investindo pesado na segurança dos seus civis, sem contar os bunkers que existem em Israel, que são das casas modernas, todos é obrigatório ter, das casas mais antigas nem todas têm. Então eles construíram bunkers coletivos próximo dessas moradias, próximos de escola, ou parques, pontos de ônibus, e assim dá a proteção necessária para os seus habitantes, a sua população. Em resultado disso, nós temos as mortes de militantes e terroristas do Hamas e civis palestinos, e mortes de soldados israelenses e alguns poucos civis israelenses. Nesse período do conflito, várias propostas de trégua para ajuda, um cessar-fogo para ajuda humanitária foi acordado. Nenhum desses o Hamas parou de atacar Israel. O Hamas continuou se utilizando da trégua para lançar mais foguetes em Israel. Então, a minha conclusão nessa parte é a seguinte: enquanto o Hamas estiver dominando a faixa de Gaza, a população palestina em Gaza vai ser e vai continuar refém do terror. Porque numa população dessa, essas mortes para eles é pontos da mídia, atrai o favor, o olhar de compaixão das nações e, em consequência, a condenação a Israel. Porém, fica muito claro para nós que essas crianças, mulheres e civis que morreram e que vão morrer, eles são vítimas muito mais do próprio Hamas do que do exército israelense. Porque nós sabemos, já foi mostrado, já foi notificado, já foi de forma muito explícita apresentado para todos, que quando Israel identifica um lugar onde é depósito de armas, seja o lugar que for, moradia, escola, mesquita, hospital, Israel tem o objetivo de destruir aquilo para fazer cessar os ataques contra os seus civis. Só que há uma comunicação. Um helicóptero passa, joga os panfletos dizendo tal hora, tal dia, tal hora nós vamos destruir esse lugar. Saiam todos. Pelo menos 5 minutos, alguns lugares é menos o tempo, para que se evacue o lugar. Vai haver perdas materiais, mas Israel quer poupar as perdas humanas.